Fala galera, Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de introdução ao Modern. Dessa vez vamos falar sobre a sensação do momento, o Temur Reclamation. O deck é baseado numa cartinha que está dando poucos problemas no T2, risos. A própria Reclamation, Wilderness Reclamation, um encantamento de custo 4, que no início da sua end step você desvira todos os seus terrenos. Então, para tirar proveito disso, o baralho joga majoritariamente como instant, né? Já que você desvirar terrenos na sua end step apenas, se você jogar apenas coisas, né, como Planeswalkers, criaturas, coisas sem flash no geral, você não vai tirar proveito da carta. Não faz diferença você passar aberto se você não tiver nada para fazer com isso, né? E o deck é baseado nisso, né? Então nós temos uma grande quantidade de counter. Nós temos Comando Críptico, nós temos Archmage's Charm, nós temos Remand, né? Um counter provavelmente novo aqui no canal. Meu counter preferido do Magic. Ele custa 2 manas, anula a mágica alvo, porém, se a mágica for anulada dessa maneira, coloca na mão do seu dono em vez de cemitério e você dá um draw. Então ele é ótimo para ganhar tempo. Esse deck é aquele deck perfeito para quem curte jogar os 50 minutinhos da partida, né? Ele praticamente não tem kill conditions. E a melhor parte é que você pode usar em cartas suas. Ele é muito comum em Counter War, né? Onde um Mana Leak, por exemplo, que é anula a menos que o oponente pague 3, pode perder valor muito rápido. O Remand você pode dar na sua própria mágica que o oponente está anulando, numa própria spell sua só para dar um draw. É bem versátil, né? Os turnos que o oponente passa sem fazer nada, o Remand te salva. E praticamente tudo do deck é um 2 para 1, né? Você dá um counter, dá um draw. Archmage's Charm, apesar, né, de ganhar o controle de uma permanente de custo 1 ou menos, ou anular uma mágica ser apenas 1 para 1, ele dá 2 draws se você precisar. Comando Críptico é sempre 2 para 1. Ele tem esse objetivo de grindar o oponente. Ele não é necessariamente um hard control, né? Ele não tem sweepers no main deck, mas ele tem algumas maneiras de tirar proveito do plano de jogo, que são rampar. Nós temos Growth Spiral, compra uma carta, pode baixar um terreno extra, né? Básica, pode baixar não, né? Você coloca na mão, não é até o fim do turno, é exatamente no momento que o Growth Spiral resolve. Ele é basicamente um Explore Instant, e como você tem counters, dá pra você escolher se vai fazer o ramp ou passar aberto. Sensacional. Uro, que também é um ramp, né? Tem o mesmo efeito do Growth Spiral, de comprar uma carta e colocar um terreno da mão. Você ganha 3 de vida. Tem Escape, então ele volta do cemitério. E ele tem esse efeito de ganhar vida, dar o draw, colocar terreno da mão quando ele entra em campo e quando ele ataca. Então, quando ele volta do cemitério, né, fica na mesa para sempre, ele não só é um 6/6, como ele é um 6/6 que vai te ganhar vida e comprar cartas todos os turnos. Ele tem um soft lockzinho bem legal aqui no baralho. O que nós fazemos com esse ramp? O deck usa 27 terrenos, é uma contagem bem alta para Legacy, né? Até para T2, os decks mid-range geralmente já não usam 27 terrenos, né? Os que não são baseados em ramp. Porém, ele tem 8 Utility Lands. Blast Zone, já vimos aqui antes, né? Explosivos fabricados na forma de terreno. Field of Ruin é um terreno que destrói terrenos não básicos do oponente. Cada jogador busca uma básica. Então é uma maneira de hatear, né, Valakuts, Field of the Dead e Tron Lands sem perder o land drop. O Castelo Azul, que ele entra de passive e controlar uma ilha, bem fácil. E Dice Cry 2 é uma das maneiras bem legais de tirar proveito do Reclamation, né, de ficar virando e desvirando, porque como o deck tem bastante counter, às vezes você não tem o que fazer com a mana do Reclamation. E o castelo é bem tranquilo, né? Você gerar mana, ativar o castelo, desvirar tudo, ficar com o Reclamation. O Reclamation vai te deixar com os terrenos de pé para dar um counter ou ativar o castelo. Um Trioma, atualmente é bem raro não valer a pena você jogar com um deck de 3 cores sem Trioma. Ele, sim, é uma tap land, ele vai entrar virado, mas ele te gera as 3 cores do baralho, dá um draw. E como o deck tem algumas cartas, como é um pequeno splash,
você não vai necessariamente querer ter uma Stomping Ground na mesa, e o Trioma, se você puder pegá-lo no passe, é bem tranquilo para isso. Temos aqui o Santuário Místico, né, obrigatório nos decks azuis. Ele é interessante porque ele te recompra as suas cartas, né, você tem mais usos da mesma carta. E ele tem o Soft Lock, que é comando críptico, bounce no Santuário, mais algum efeito, né? Draw ou counter. E se você tiver 2 comandos crípticos, você consegue todo turno dar counter, né? Você dá um counter com o comando críptico e volta o Santuário para a mão. No seu turno você baixa o Santuário, põe o comando no topo, o seu oponente joga uma mágica, você dá o outro comando da sua mão, e a partir daí, desde que ele faça apenas uma mágica por turno, você ganhou o jogo. Mas se você tiver apenas um comando na mão, você pode usar o Uro, né? Porque o Uro ele compra cartas e pode baixar terreno extra. Então você pode baixar o Santuário, colocar o comando no topo, e com apenas um comando você tem esse lock de counters. Então, e dessa maneira você consegue locar o oponente bem tranquilamente. Né? Além do fato de como o deck tem cartas que exilam o cemitério, né? Como Uro e o Snapcaster, não é sempre que você vai ter múltiplos comandos crípticos. Você toma counter em um deles, você toma descarte, ele é exilado. Ter mais de um da mesma carta sempre é complicado. Então é sempre bom ter uma carta que é fetchável. Né? E o último terreno de utilidade é o Field of the Dead. Querido meu, ele entra virado, só que ele, toda vez que você entra um terreno sob seu controle, se você tiver 7 ou mais terrenos de nomes diferentes, você faz uma ficha 2/2 do tipo zumbi. Esse deck não é tão ramp como um Valakut, por exemplo, porém ele consegue ficar vivo o suficiente para que as fichas dominem a partida. São 27 terrenos no total e 17 nomes diferentes. Né? Então, uma conta básica, desde que você não compre múltiplos do mesmo e precise baixá-lo, basicamente você vai fazer um terreno diferente por turno. E as Fatlands, que são os terrenos mais repetidos do baralho, você consegue estourar e pegar um nome diferente. Tá? Então, mesmo que você tenha 3 Misty Rainforest na mesa com Field, se você estourar as Mists, elas vão virar outros nomes. Né? Também é por isso que, apesar de não ter a mecânica nevada, o deck joga com Floresta Normal, Floresta Nevada, Ilha Normal e Ilha Nevada, porque, por via de regra, eles têm nomes diferentes. Né? Então, mesmo que você tenha uma Floresta Normal e uma Nevada na mesa, que pro deck não tem diferença alguma, você ainda consegue trigar o Field. Como o deck tem uma grande quantidade de fetches, né? São 9 fetches naturais, mais o Field of Ruin, né? Que pode ser considerado uma fetch também, você consegue fazer as fichas muito tranquilamente. E também no aspecto terreno do baralho, temos Rain 6. Ele é um Planeswalker muito bom, ele garante land drops, né? O mais um dele volta terrenos do seu cemitério para sua mão, né? Ele é um terço de Life from the Loam. Então ele garante que você vai ter 7, 8, 9 terrenos. Né? O problema do Field of the Dead não é só necessariamente você ter 7 diferentes. Essa parte não é muito difícil para quase nenhum deck. O problema é você ter 7 terrenos, porque você precisa ter 7 terrenos, são 7 recursos. Né? Imaginando que a sua mão inicial tem 7 cartas, até o turno 7, por exemplo, você teria que ter 7 cartas não terrenos para trigar o Field e não considerar um Flood. Já o Rain 6, se a sua mão inicial tiver uma fonte vermelha e uma fonte verde, que podem ser Fatlands, podem ser Shocks, podem ser Triomas, você consegue garantir que mesmo que você nunca mais compre terrenos até o fim do jogo, que geralmente é o ideal, né? A gente não quer ficar comprando terrenos, o Rain 6 vai te garantir aqueles land drops necessários tanto para jogar como para fazer o field. Ele com Trioma consegue ficar dando draw, né? Você volta o Trioma para mão, paga 3, descarta, dá um draw, dá para dar Blast Zone várias vezes. O seu oponente destruiu o Field of the Dead, Santuário Místico, se eles forem milados. Então, isso é bem interessante, né? As Fatlands, elas contam como 2 fichas para o field.
Então você pode fazer a fetch, estourar e buscar mais um, fazer mais uma token. E o Rain 6 ele pinga criaturas, então você pode matar criaturas pequenas, como Confidente Sombrio, né, Hierarca Nobre. Né, o oponente, você faz Land Vai, o oponente faz Hierarca Nobre, você faz Rain 6 e mata. E o Ultimate, e você pode juntar com os seus burns, né? Um raio não mata uma criatura de resistência 4 sozinho, mas o Rain 6 mata. E o -7 dele você ganha o emblema, que você pode descartar um terreno e pagar o custo das suas instants ou feitiços do seu cemitério. Então, ele é como se fosse um flashback, né? A habilidade chama Retrace, só que ela não é exilada. Então, por exemplo, se você tiver um raio, cada mana vermelha que você tiver e terreno que puder descartar, você vai dar 3 de dano. Isso claramente é perfeito com counters também. Os draws ficam nas costas de Opt, né? O card selection pelo menos. Bem tranquilo, né? Dá para fazer Opt turno 1 para tentar encontrar algum desses drop 2, menos o Snapcaster, porque ele não é um drop 2. Archmage's Charm, né? É um draw muito mais efetivo do que o draw do Remand, né? Se você precisar apenas dar draw. Comando Críptico e Fact or Fiction, que por algum motivo não está aparecendo com a imagem aqui no mall. Que é uma carta que já existe há muitos anos, mas que virou Modern ano passado. Né? Você revela 5 cartas do topo do seu Grimório por um oponente. Ele separa em 2 pilhas, né? 5 e 0, 1 e 5, 1 e 4, 3 e 2, né? Da maneira que ele quiser. E você escolhe uma dessas pilhas e põe na sua mão. Ele não sabe o que está na sua mão. Ele não sabe o que você precisa. Às vezes ele não quer tomar um comando críptico, então ele coloca um comando críptico e 4 outras cartas. Você já tem um na mão, você comprou 4. E a parte legal é que, diferente da maioria dos efeitos de hoje em dia, o Fact or Fiction não coloca no fundo do Grimório as cartas que você não pegou, coloca no cemitério. Então, para cartas como Snapcaster Mage, Uro e Santuário Místico, o Fact or Fiction é insano. Né? Ele é um super ramp para essas cartas. Não é tão difícil assim de voltar o Uro, mas às vezes você não quer voltar aquele comando que você quer... você não quer exilar aquele comando que você pretende voltar futuramente, alguma coisa assim. Dá para dar um Fact or Fiction. É uma carta que, na pior das hipóteses, você vai comprar 2 boas. Né? E em muitas situações você vai acabar comprando 4 porque o oponente entendeu algo errado das suas sinalizações e vai separar 1 e 4. Você vai comprar 4 cartas. É sempre um 3 para 1 pelo menos. Né? A carta é sensacional. E muitas vezes, se você pegar um, se for a carta que você precisa para ficar vivo ou ganhar o jogo, não importa. Né? Fact or Fiction para raio e 4 outras cartas. Você pega o raio, você não pegou 4 cartas, parabéns, eu fiz uma puta jogada boa. Não, cara, você pegou o raio e o raio pode te ganhar o jogo. E a carta que faz o deck ser odiado por muitos é o Nexus of Fate, que é o que melhor utiliza o efeito de desvirar terrenos do Reclamation, que é a carta que dá a Kill Condition pro deck de maneira mais simples. Ela custa 7 manas, você ganha um turno extra, e se o Nexus fosse ser colocado no cemitério vindo de qualquer lugar, né, ele foi anulado, ele foi descartado, ele foi milado, volta pro deck. E é um efeito de substituição. Então é importante porque o Rain 6 ele dá Retrace. Se o Nexus tivesse um efeito desencadeado, né? Quando o Nexus for colocado num cemitério, 2 coisas aconteceriam. O primeiro é que efeitos como Leyline Preta e Rest in Peace exilariam o Nexus of Fate. Nesse caso, se você tiver um Rest in Peace na mesa e castar o Nexus, ele volta pro deck. E o Rain 6 não pode recomprar os Nexus. Ele vai voltar pro deck automaticamente. É como se, obrigatoriamente, quando você joga uma carta, ela vai pro cemitério, a menos que ela diga ao contrário. Como se a regra do Nexus fosse todas as cartas vão pro deck. Né? Ele muda a regra. Né? Quando é um efeito de substituição, você não vai para a pilha. Ele simplesmente acontece. Então aqui você consegue bater 12 com o Uro, né? Você ganha um turno extra, você consegue bater 2 vezes, você consegue ter mais fichas com Field of the Dead. O oponente faz jogadas imaginando que você vai perder no clock. Né? Vou bater com tudo, porque se ele blocar aqui,
ele não consegue me matar na volta, né? E aí se ele me bater com tudo, eu fico vivo e eu volto e mato ele. E aí ele bate com tudo, você bloca de uma maneira que você fique vivo e dá um Nexus. Então a melhor maneira é de dar Nexus na sua endstep com a Reclamation, porque você joga um turno em seguida do seu, mas se você jogar um turno extra no passe do seu oponente, diferente do que muita gente acredita, você vai jogar um turno extra depois do seu oponente, depois você joga o seu turno convencional. Então você ainda vai jogar 2 turnos. O deck é bem divertido de jogar, não é muito divertido jogar contra, mas ele é muito bom. Vamos ver o que tem no side. O side dele aqui é bem autoexplicativo. Veil of Summer, se tem verde, aqui é a regra aqui do canal, né? Vai verde, vai o Veil of Summer. Ah, mas orelha, Veil of Summer é banido no formato que eu jogo. Não importa, tem que pôr, cara. Não importa, nem que você tome DQ do torneio. Tem que ter Veil of Summer. Quem discorda de mim não sabe jogar Magic, não que eu saiba. Soul Guide Lantern é uma espécie de relíquia de progênitos, né? Você não consegue ficar pingando o oponente, igual a relíquia, né? Quando ela entra em jogo, você exila uma carta de um cemitério. Você pode virar e sacrificar e exilar todo o cemitério de todos os oponentes. Ou você pode pagar um, virar e sacrificar e dar um draw, né? Então, assim, se você precisar de recursividade, como a relíquia, ela é pior. Porém, como esse deck usa muito o próprio cemitério, para Rain 6, Santuários, né, Caster, Uro, a Soul Guide ela é melhor nesse ponto. São poucos os decks hoje em dia onde você consegue exilar o cemitério inteiro dele apenas uma vez por turno ativando a relíquia. A maior parte dos decks coloca 2 ou 3 cartas por turno no cemitério. Então, se você pegar um Dread, você prefere ter uma Soul Guide do que uma relíquia, por exemplo. Elas vão custar o mesmo custo para dar o draw, mas essa daqui não afeta o seu cemitério. 4 Aether Gusts, esse deck no passado já existia, né? Ano passado já tinha o Reclamation, o Temur, o 4-Color, o Bug, mas ele sofria muito, né? Para mono-reds, ele sofria para Valakut, porque esse deck não ganha, né? O deck não consegue ganhar nem se ele quiser. Então a Aether Gust resolve bem esse problema. Blood Moon, que também é bem problemático, principalmente para as versões que não usam vermelho, né? E você não consegue usar a mana que a Blood Moon te dá para nada. Então são apenas 4 Aether Gusts, que você pode transformar em 6, 7 ou 8, né? Dependendo dos efeitos que você usar. Um Abrade, porque mata criaturinhas e destrói artefato alvo. Versatilidade é o nome do jogo. Uma Disputa Mística, muito bom. Boa em Counter War, anula Teferinho na curva, né? Porque Teferinho nulifica grande parte do baralho, que é feito não só por instantânea, mas também com muitos counters, e o Teferinho dá risada disso. 2 Anger of the Gods contra os decks agressivos, que eu disse que são problemáticos, e Dread voltou forte. 2 Ashioks, também contra os Big Manas, né? Você pode subir contra Tron, contra Dread. E explosivos fabricados, porque aqui você consegue gerar 3 cores de mana. Então, explosivos para 3 geralmente é o suficiente para limpar a mesa, pelo menos os decks agressivos, né? Você pode não conseguir matar um Jace ou um Teferão, mas o explosivos vai limpar a Blood Moon se precisar, vai matar tokens, vai matar criaturinhas dos decks de Company. Ele vai servir para o que ele precisa. Gostaria de fazer explosivos para 5? Claro, em todos os decks, né? Se eu pudesse que minhas cartas fizessem mais do que elas já fazem, todo mundo gostaria, mas explosivos para 3 já é o suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Esse deck é bem novo, ele é bem legal. Se continuar o Modern do jeito que está, ele vai existir por muito tempo ainda. Ele tem muitas good matches no formato. É difícil de jogar, mas é da hora, que isso que importa. Estejam antenados, que aí tem mais um vídeo amanhã para completar 7 dias, 7 vídeos, meu desafio pessoal aqui. Espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam e até a próxima.